Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, pessoal, boa noite. Esse é o nosso terceiro encontro, né? O que significa que é a nossa quinta aula. Não, é terceira aula, primeira sessão da terceira aula. Isso, primeira sessão da terceira aula. Na aula passada, a gente estava falando sobre o que são os Vedas, né? E os Vedas como um meio de conhecimento que mostra para a gente algo que a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. Seja rituais, sejam informações sobre astrologia, posições de planetas, conexão entre os astros e a vida das pessoas, rituais que compensam a posição dos astros, então toda essa parte de rituais ela é casada com a astrologia. Aí, um lado de tem o Ayurveda, que Ayurhu significa vida, né? Então Veda é o conhecimento, então conhecimento sobre a vida, então remédios, plantas, a relação entre as doenças, as plantas, os humores do corpo. A gente falou sobre yoga como sendo também a base, né, a base de um estilo de vida de uma pessoa que tem essa conexão com os Vedas. Falamos um pouquinho sobre isso. E no final, Vedanta, como sendo um conhecimento dado para uma pessoa para que ela possa encontrar essa paz com ela mesma. Tipo, que ela possa encontrar como que ela vive em harmonia sozinha, né? E a gente chegou até o ponto onde a gente mostra, né, e a gente diz, olha, por que esse ensinamento é relevante? Né, porque uma pessoa sozinha, em geral, né, ela não consegue viver em harmonia com ela mesma, por incrível que pareça. Parece até que tem um defeito de fabricação, um defeito de fábrica, né? Não tem defeito nenhum, só tem que ler o manual de instrução. O manual de instrução do ser humano são os Vedas. Então ali está escrito o que fazer, né? E é incrível, porque na medida que a gente escuta tudo isso que tem dentro dos Vedas, né, a gente não vê como uma coisa separada da gente, a gente vê como algo que tipo, sempre esteve ali, é uma verdade que sempre esteve comigo, né? E o único motivo pelo qual aquilo não era real para mim era porque eu nunca pensei sobre o assunto, nunca investi meu tempo, nunca estudei, né? Então, aqui a gente parou na aula passada. Falamos dos mantras, né, os mantras como sendo uma forma de se conectar com tudo isso, de trazer essa atitude de algo sagrado e algo especial para o estudo, né, algo que não vem de pessoa nenhuma, algo que é uma bênção como a própria vida, né, como os nossos filhos, como tudo que surge para a gente aqui, que é de magnífico, né, ele surge sem o nosso controle, né, e os Vedas também vêm dessa mesma maneira, né, eles se apresentam na humanidade. Uma vez me perguntaram assim, muito incrível, o nosso conceito, né, como é que é? Olha só. Mas por que eu preciso ir para a Índia estudar? Por que eu não posso estudar no Brasil? Né? Por que esse conhecimento só existe lá e não existe aqui? Né? Aí é interessante o conceito, porque assim, se você quiser comer uma boa comida italiana, não estou fazendo propaganda, não é franchise, né? Na Índia,
você vai ter que ir no Little Italy, é um restaurante lá. Aqui no Rio de Janeiro, talvez você vá aqui no Mama Rosa, né? Muito bem, né? Mas assim, aí a pessoa perguntar, por que para eu comer uma boa comida italiana eu tenho que ir no Mama Rosa? Não posso ir aqui no meu bairro, aqui no Catete? Ué, porque o Mama Rosa fica em Laranjeiras, simples, né? Para que você tem que ir para a Índia para estudar Vedanta? Olha, você pode estudar Vedanta onde o professor estiver. Agora, se o professor estiver na Índia, você vai ter que ir para a Índia. Se o professor estiver no Brasil, você vai para o Brasil. Não existe essa conexão do conhecimento com o local. O conhecimento vem através de um professor. Onde o professor estiver, você pode estudar. E se o professor não estiver na sua cidade, da mesma maneira que o restaurante que você quer ir pode não estar no seu bairro. O que você tem que fazer? Você vai até outro bairro. Então, não existe nenhuma... Não existe nenhuma discrepância no mundo em você ter coisas em um determinado lugar, outras coisas em outro. Não existe esse contrato de uniformidade. Quando a gente nasceu, eu falei, não, Vedanta estará presente em todas as cidades, tipo cobertura de telefone celular. Não. Né? Algumas coisas você só encontra em alguns lugares. E a Índia e a tradição hindu, os Vedas, fizeram um bom trabalho de preservar esse conhecimento. Então você vai lá, você ainda encontra professores e tudo mais, em alguns lugares, né? Não em todos os lugares. E mestres como Swami Dayananda, Swami Chinmayananda, assim, fizeram um projeto de vida deles disseminar esse conhecimento. Produzir professores que viajam pelo mundo, montar ashrams em vários pontos da Índia, tudo com o objetivo de colocar esse conhecimento disponível para as pessoas. Né? E isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Um Swami que já faleceu, muito meu amigo, ele era mestre de Kundalini. Né? Vocês já ouviram falar provavelmente de Kundalini, que ela tem umas energias dentro do corpo que a pessoa usa e tal. Também era mestre de Vedanta, mestre de Yoga. Né? Eu tinha completado um curso, vamos dizer assim, consistente nesses 3 temas e ensinava as 3 coisas. Ele era uma pessoa incrível, tinha um poder de persuasão. Se ele olhasse para o seu olho e falasse um mantra, como ele fez comigo, uma vez ele chegou para mim e falou assim, Hrim. Eu saí de lá, o dia inteiro ficou assim, Hrim. Eu ficava pensando em Hrim o dia, porque a força do cara era tão grande, parece uma hipnose, sabe? De tanta força que o cara tinha. E ele falava assim, Vishwanatha, que era o meu nome lá, quando os alunos vêm, você não pode ser mole, entende? Porque no momento que a gente vive, agora ainda mais com a internet, com os meios de conhecimento e tudo mais, meios de comunicação, é muito fácil uma pessoa chegar até o professor. Então, a menos que você coloque um mínimo de uma estrutura, as pessoas, para começarem a estudar, entende? Elas não vão ter um valor pelo estudo, elas vão estudar, mas sem o valor necessário para o estudo funcionar. E aí vão falar que Vedanta não funciona. Aí eu falei assim, mas o que você quer dizer com os meios de comunicação de hoje? Antigamente também tinha professor, eu falei, não, você não está entendendo. Quando eu comecei a estudar, né, eu estava casado, morava, eu acho que em Bombay ou em Delhi, alguma das 2 cidades. Não, Chennai, morava em Chennai. Falei, eu quero estudar esse conhecimento, quero encontrar essa paz, quero saber qual é a verdade sobre os Vedas, sobre o yoga e tudo mais. Eu já praticava yoga há muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu pedi à minha esposa permissão, que já é uma grande coisa para a esposa dar permissão, né, para sair de casa, para ir em busca do conhecimento. Olha isso. Porque não tinha um professor lá para ensinar para ele, perto. Os professores, naquela época, ficavam onde? Nos Himalaias. Então, ele monta uma pastinha, com um tanto de dinheiro, né, com um tanto de roupa, com os livros para ele ler no caminho, o diário, né, uma garrafinha d'água, põe um terno, né, porque a roupa de antigamente, imagina, ele já faleceu, mas isso foi na infância dele. Põe um terninho e vai para os Himalaias de sapato, olha isso. Né. Diz que até ele chegar em Rishikesh, que já fica ali na base dos Himalaias, né, ele já estava carregando assim, a roupa, o dinheiro que era essencial, os livros ele já tinha dado no meio do caminho porque era peso morto, né, e já estava preocupado com onde que ele ia ficar, o que ele ia fazer, e foi indo de um lugar para lugar. Então, quando chegou em Rishikesh, eles falaram, olha, os mestres de Vedanta, né, eles não estão nem aqui.
eles estão todos estudando nos Himalaias. São Swamis e tudo, tem escolas lá em cima. Mas onde fica? Não tem onde, meu amigo. Você vai na direção e deixa que Deus te guie, né? E tudo bem. Lá foi ele, né? Lá foi ele, subindo pela beira do rio, vai seguindo a margem do rio, né? Com a sua maletinha, e foi subindo. E daqui a pouco, né, ele já viu que o dinheiro dele estava acabando. Então ele guardou só um tanto que era para entregar para o professor como uma tentativa de dizer, olha, eu valorizo esse estudo e tal, então está aqui um tanto de dinheiro para te ajudar. Mas quando ele chegou num determinado nível de subida, ele viu que dinheiro não ia servir de nada nos Himalaias. Lá não tem loja, não tem nada para... Ou você leva alguma coisa, ou você não tem nada, né? Então ele pegou o dinheiro, comprou tudo que ele podia nas vilazinhas que passava e foi carregando comida, não sei o quê. Quando chegou lá em cima, ele falou assim, e agora, onde é que está o professor, né? Está chegando numa vila, está andando de um lugar para outro, indo na direção que todo mundo indicava, né? Que é a nascente do Ganges. E lá pelas tantas, a trilha acaba. A trilha acaba. E agora ele está andando... Imagina isso, para você estudar Vedanta, você consegue imaginar? A gente agora estuda em qualquer lugar, quantas vezes quiser por semana, tudo gravado. Isso naquela época. O cara vai subindo, entende? Aí ele vai subindo... Daqui a pouco, os Himalaias não é Mata Atlântica, a vegetação é uma vegetação dura, né? É muito frio, então é cheio de espinho. Então daqui a pouco o terno dele já estava todo rasgado, ele estava de short, né? Com a calça pela metade, só metade do casaco e uma blusa cheia de trapo. Aí ele falou, o que eu estou fazendo com essa maleta? Não tenho mais que carregar dinheiro, não tenho nada, não tenho nem roupa. Então ele pegou as roupas que ele tinha, deixou a maleta para trás e subiu só com a roupa do corpo. Lá pelas tantas, ele vê fumaça. Aí ele falou, ai meu Deus, fumaça, beleza. Aí o que é bom? Cheguei, né? Cheguei em algum lugar. Não, Himalaias não é tipo, como é que se diz? Petrópolis, Búzios, né? Você viu um fumaça, você vai e tem um churrasco. Não, nos Himalaias, entende? Você tem tribo canibal. Você não pode se aproximar porque você viu fogo. Então o que ele faz? Ele sobe na árvore. Isso ele contando pra gente, que ele subiu na árvore e ficou esperando para ver quem que ia passar. Se passasse um cara todo pintado com um negócio, ele ficava lá na árvore e ia ter que seguir outro caminho. Mas lá pelas tantas passou um brahmachari, né? Um estudante vestido de branco. Aí ele falou, é um ashram, é um grupo de estudo. Aí ele desceu. Quando ele desceu, o brahmachari recebeu ele, levou ele até o local. E nesse local de estudo, esse centro de estudo, de retiros, durante 6 meses, ele só tinha uma função: acordar às 3 horas da manhã, fazer a fogueira para preparar o banho do professor que acordava às 5 para fazer as meditações e tudo mais com o resto da turma. E com muito shraddha, com muita confiança, ele fez. Né? Porque o indiano tem uma mentalidade diferente da nossa também, sabe? A gente falou, o quê? Eu vim aqui, subi tudo isso, e agora eu vou ficar preparando o banho quente do professor, não sei o quê. Aí um belo dia, né, o professor vira para ele e fala assim, como é que é o nome dele mesmo? Suvigninanda. Mas na época não era Suvigninanda, né? Era o nome anterior dele. A partir de amanhã, você vem à aula. A aula começa às 7. Não precisa mais preparar meu banho. Aí ele, não, mas quem vai preparar seu banho? Aí ele falou, meu amigo, eu estou morando nos Himalaias há não sei quantos, dezenas de anos, entende? Não tomo banho quente. Você começou a preparar meu banho quente, você acha que eu não consigo largar? Né? Aí ele se endireitou, ficou todo feliz, né? Feliz também de ter conseguido fazer aquela tarefa, por mais incrível que fosse, porque vai contra o ego, né? Vai contra a nossa personalidade, o nosso desejo de ser especial e tudo mais, fazer uma coisa que a princípio é o conforto do outro. Mas ele conseguiu, ele fez, ele foi aceito, ele estudou e virou um grande professor, né? Mas, poxa, quando a gente compara essa história a qualquer história da nossa época, não tem nem comparação, né? Você vai dizer o que esse cara viveu, né? Mas é assim, sabe? E tem razões para cada um, para o caminho que cada um fez. Cada pessoa, assim, todos vocês escreveram para mim as histórias, né? E cada um vem com um certo background.
sabe, que estudaram com alguns professores diferentes, fizeram já um caminho. Ninguém chega nesse estudo de mãos abanando, é muito raro. Né? E se chegar também é uma coisa muito especial. A maioria das pessoas já traçou um caminho na vida até poder parar de frente com um professor de Vedanta. É assim que é mesmo. Né? Mas no momento que você vai estudar Vedanta, o estudo requer de você uma objetividade. Uma objetividade diferente do que você vai ver nos outros grupos espirituais, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque o assunto dentro de Vedanta é o conhecimento. O assunto não é, por exemplo, assim, meditação. Ou experiências, sabe, de lugares inesquecíveis, ou com pessoas que... de experiências em lugares inesquecíveis, ou experiências em meditação, contar histórias do que aconteceu na tradição védica. Não, não é esse o assunto de Vedanta. O assunto de Vedanta é o conhecimento, e o conhecimento sobre você mesmo. E todo conhecimento, para funcionar, ele requer um determinado tipo de preparo. A gente pode dizer assim, por exemplo, você quer entender o que é a teoria da relatividade de Einstein. Poxa, você não vai abrir o livro e vai entender. Você vai estudar matemática, você vai estudar cálculo, você vai estudar física 1, 2, 3, 4, você vai estudar mecânica, você vai estudar um conjunto de coisas, elétrica, números complexos, com tudo aquilo na mente, você vai fazer um doutorado. E depois de 4 anos você acha que entendeu. Né? É assim que a gente faz. Aí, sabe, é um preparo para entender uma fórmula. Qualquer um pode repetir E igual a MC ao quadrado. Qualquer um pode repetir. Né? Porque repetir não requer um entendimento. Agora, o entendimento da fórmula, algo que você não precisa dizer, foi Einstein que disse. Você fala, eu te mostro por que é. Ó, 2 mais 2 é 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Isso requer um preparo e um estudo. A mensagem de Vedanta, que muitas vezes é reduzida a você já é a felicidade que você está buscando, todos somos um, é muito fácil de repetir. É muito fácil. E se isso fosse o objetivo do estudo simplesmente, a gente não precisava estudar. O Swami não ia subir os Himalaias, ninguém ia dedicar a vida a isso, entende? Agora, entre você poder dizer que eu sou a pessoa feliz, simples e feliz que eu estou buscando, eu sou a felicidade, né? E você poder dizer isso com propriedade é equivalente a você poder pegar num dia de chuva, imagina, está chovendo na sua casa. Aí você sai, abre os braços e fala, eu sou livre. Entende? Só de você imaginar isso, não tem algo que pega no seu coração? Imagina, você tem condições agora de chegar, abrir os braços e falar, acabou, eu estou livre. Livre. Livre de todo esse universo. Quando você imagina isso, vem um negócio no coração, não vem? Tipo assim, não sou tão livre assim. Isso é o que a gente quer eliminar, entende? Com o estudo. A gente quer que o estudo seja forte o suficiente para que essa frase possa entrar no seu coração e tirar todas as suas dúvidas, né? Então os textos, um texto muito antigo de Vedanta, chamado Mundaka Upanishad, vai dizer que o objetivo de Vedanta é destruir o Hridaya Granthi, o nó do coração. Todas as pessoas têm a experiência de ter um nó no coração. Um nó no coração que às vezes dá por ansiedade, às vezes dá por medo, às vezes dá por um excesso de energia e a gente não tem condições de viver em sociedade porque a gente vive pisando nas pessoas porque a gente tem muita energia. Um nó que às vezes dá por timidez. Mas esse nó, ele é comum a todas as pessoas. É um nó que faz com que eu, na minha própria ótica, me enxergue como uma pessoa inadequada. A tal ponto que o meu projeto de vida passa a ser mudar aquilo que eu sou. Mudar as minhas emoções, mudar os meus jeitos, né? E esse tipo de projeto, ele não é um projeto, vamos dizer assim, espiritualmente maduro, entende? Ele é um projeto espiritual, mas ele ainda não amadureceu totalmente. No início de um projeto espiritual, a gente tem como proposta se tornar uma pessoa melhor, e tem que ser assim, porque a gente chega com muito peso. E por isso que eu estava dizendo, todo mundo chega com muitas bagagens, todo mundo chega com um background, e esse background que faz com que seja possível você estudar Vedanta.
Mas daqui para frente, a gente precisa reorientar a nossa mente. Porque, por exemplo, se eu acho que eu tenho que deixar de sentir raiva para ser uma pessoa espiritual, então eu estou num problema muito sério. Porque eu não controlo a raiva, né? Eu não controlo. E eu tenho que garantir que eu não vou mais sentir raiva, então eu já estou com medo. Né? O que vai acontecer? E mais, não é possível. Não é possível uma pessoa deixar de sentir raiva. Por quê? Porque raiva é uma emoção, ela é natural à mente humana, e quando as condições surgirem para que a raiva surja, a raiva vai surgir, ponto. O que você faz com ela é outra questão. Se você vai vitimizar todo mundo porque você está com raiva, é outro problema. Se através da raiva você vai quebrar tudo, é outro problema. Né? Agora, sentir raiva não é um problema. No início parece que é, porque a gente se vê, poxa, eu estou vitimizando todo mundo, eu não queria sentir medo, eu não queria sentir nada, eu queria ser a múmia de Tutankhamon, sabe? E a gente se projeta assim, sabe? Uma pessoa espiritualmente equilibrada e uma pessoa sem emoções, totalmente livre. Ela vai andando, as pessoas falam assim, olha, o seu carro quebrou. Ah, é? Tudo bem. Ah, você passou no vestibular. Ah, que ótimo. Né? Vê só, se você não me entregar o relatório até o final do mês, eu vou te mandar embora. Pode mandar. Tá tudo bem. Isso não é uma pessoa espiritual, isso é uma múmia. Não é uma pessoa espiritualmente saudável, de jeito nenhum. Entende? Uma pessoa saudável, ela sente raiva quando é para sentir raiva. Ela sente fome quando é para sentir fome. Ela sente medo quando é para sentir medo. De frente para o tigre, eu estava refletindo. Não, de frente para o tigre é para ter medo. Não é para refletir. Entrar em contemplação. Eu olhei para o tigre, aí lembrei do mantra para Narasimha. Aí comecei a cantar. Não, isso é uma pessoa com problema mental. Entende? De frente para o tigre, você tem que correr. O tigre não vai perguntar se é vegetariano, né, Edgar? Se é vegetariano ou não. Então, não vou te comer. Não, o tigre é o tigre. Né? É assim que é a vida. Né? Então, eu preciso reorientar minha mente, porque eu começo a minha busca com algumas ideias a respeito de espiritualidade. E se essas ideias prosseguem da mesma maneira, Vedanta não vai fazer sentido nenhum. E a busca não vai terminar. Né? E vamos lembrar que Vedanta, apesar de ser um tema associado aos Vedas, né, se refere ao final dos Vedas, Vedanta é um tema. Né? É um tema que pode estar presente na forma com qualquer nome. Não importa se é Vedanta, qual é o nome que a pessoa está usando. Qualquer coisa, qualquer proposta, grupo espiritual que diga para você que você já é o que você busca, que a felicidade que você está tentando buscar lá fora é o significado da palavra eu, e esteja propondo a você um conhecimento claro disso, Vedanta é a mesma coisa. Não tem diferença. Entende? E muitos vão falar dessa forma. Muitos vão dar essas indicações. E muitas pessoas que passam por mim falam, olha, eu faço assim, eu estudo ali, eu faço aqui, e dizem a mesma coisa. Entende? Que a gente já tem tudo para ser feliz e tal. Mas nenhum lugar que eu conheço tem um método de ensino. Um método de ensino que seja estruturado e que faça a pessoa aprender. Né? Isso é uma crítica muito grande, principalmente às pessoas que se colocam nessa posição de estudar o que eles chamam, às vezes, de neo-Vedanta, sabe? É Vedanta dentro de uma outra perspectiva. Qual? Não, eu vou dizer para você o que Vedanta diz. Eu só vou dizer o que Vedanta diz. Então, por exemplo, Vedanta diz para você que você não é a sua mente. Certo? Então agora você me faz uma pergunta. Professor, eu não entendi por que eu não sou minha mente. Você não entendeu? Não. Quem não entendeu? Você ou sua mente? Eu acho que foi minha mente. Então, você não é sua mente. Como que isso é conhecimento? Você está irritado. Não, você não está irritado. Você é diferente da sua mente. Você não está irritado. Irritação pertence à mente. Você é livre. Pode até soar certo, mas não tem como você aprender sem uma estrutura. Né? Dizer que eu sou livre da minha mente e que, portanto, eu não tenho que me preocupar com as dúvidas, não tira a minha dúvida. Né? Vê só que interessante. Se a dúvida pertence à mente, se são pensamentos, eu só tenho como me livrar das dúvidas com outros pensamentos, porque é o mesmo nível de realidade.
Não me interessa se eu pertenço à mente ou não. Me interessa que eu estou com um problema na minha mente, sem dúvida. E eu estou precisando de uma solução mental. Né? E a solução mental, com certeza, vai estar na forma de um pensamento. Né? E por isso que a gente pode conversar sobre o assunto. Outros vão dizer assim, não, eu não tenho mestre. Todas essas coisas é importante a gente ouvir, porque são conceitos que a gente precisa refinar para que o estudo de Vedanta faça sentido. Né? Eu não tenho mestre. Aprendi tudo sozinho. Tá bom. E o que você está fazendo? Um retiro de final de semana para ter uma vivência. Vivência do quê? Você não aprendeu sozinho? Então para que você está querendo me ensinar? Tipo, você aprendeu sozinho. Então o método tem que ser que eu aprenda sozinho. Você me diz o que você fez para aprender sozinho que eu vou fazer também. Isso chama tradição, entende? Não tem cabimento, sabe, uma pessoa propor a outra que ela aprenda a mesma coisa que ela aprendeu por um método diferente do que ela aprendeu. Então, eu estou interessado em estudar de maneira sistemática em algo que esteja funcionando. E se está funcionando, tem que continuar da mesma forma, eu não tenho que acrescentar nada. Então, toda vez que a gente escuta as pessoas falando assim, olha, eu vou dizer para você a minha opinião de Vedanta, o meu parecer. Eu estou acrescentando aqui a minha vivência. Pode parar. Um professor tradicional sabe o seguinte, que qualquer coisa que ele acrescente ao estudo é o obstáculo do aluno. Porque o estudo já funciona sozinho. Se ele já está funcionando e eu mudar alguma coisa, se der errado, a culpa é de quem? É minha. Claro. Né? Se eu estou adicionando alguma coisa diferente para uma coisa que está funcionando, então por que eu estou adicionando? Né? Não faz sentido. Então é preciso ter um pouco de desapego, sabe? Para poder entrar dentro de uma tradição de ensinamento. Porque dentro de uma tradição de ensinamento, ninguém está preocupado com o nome do professor. Um exemplo. Né? Então, quem disse isso foi o Swami tal. Então é verdade. Imagina que você esteja conversando com uma pessoa e ela fala para você 3 vezes 7 é 21. Mas por que é? Porque quando eu estava na 4ª série, a professora me falou que 3 vezes 7 é 21. Ela falou. Falou, entende? Poxa, isso não está certo. 3 vezes 7 é 21, se é um conhecimento, então tem que ser tratado como um conhecimento. Se uma pessoa não entende, você tem que explicar. Não interessa de onde veio. Não é o fato de se o Einstein falar que 3 vezes 7 é 22, não interessa que veio do Einstein, está errado. Então, a minha atitude diante da informação deixa de ser da onde a informação veio e passa a ser se ela é verdadeira ou não. E na determinação se algo é verdadeiro ou não, eu só tenho 2 coisas. Um método para mostrar para mim alguma coisa, então tem um problema matemático, então tem um método a ser mostrado, e a minha própria mente se encaixando naquele processo e vendo se através daquele processo eu consigo enxergar a verdade do que está sendo dito. Entende? Então vai ser sempre assim. Um conhecimento sempre funciona dessa maneira. Então alguém vai falar, vou te ensinar a andar de skate. Ok, o que eu faço? Sobe no skate, eu subo. Então são 2 coisas. Um método e eu. Quando as 2 coisas se casam, quem que vai dizer se o conhecimento ocorreu ou não? Só você. Sou eu que vou dizer assim, entendi. Está entendido. Não tem como mais ninguém saber que o outro entendeu. E da mesma maneira, eu não tenho como passar esse conhecimento de nenhuma outra forma que não seja fazendo a outra pessoa aprender. Se é conhecimento. Eu não posso falar assim, agora eu vou te dar uma bênção e através dessa bênção você vai descobrir, você vai entender a fórmula da relatividade. Você não acredita, tá maluco. A bênção que você vai me dar é me dar o dinheiro para estudar na faculdade, é a única bênção, porque fora essa, o que uma pessoa pode falar? Não tem. Bênção dá bons karmas, bênção inspira a pessoa, bênção faz um monte de coisa, mas não conhecimento. Para conhecimento, eu tenho que ter um meio de conhecimento, um método e uma mente pronta para estudar. Né? Nem sempre os caminhos que trouxeram a gente até aqui foram caminhos de conhecimento puro. Muitas vezes o conhecimento estava misturado com várias outras práticas, práticas energéticas, práticas terapêuticas, práticas psicológicas, práticas de yoga, práticas de exercício. E não tem problema nenhum, até porque,
em termos de indivíduo, nós somos uma composição. Como um indivíduo é uma composição, tem o corpo físico, está lá, a mente está lá, o prana está lá. Eu não posso ignorar tudo isso e falar, vou estudar Vedanta, ou eu estudo os Vedas, né? Aí imagina isso, só imagina vocês, para ver o que soa dentro de vocês. Você chega lá na Índia, né? Esse é o grande mestre de Vedanta, tal, que você vai estudar, vai te ensinar o autoconhecimento. Aí tá bom. Aí ele fala, senta aí. Aí abre um pacote desse tamanho de donuts, sabe, daquele americano. Aí ele vai comendo, falando com você, o Vedanta, entende? Ele tem muitas coisas, tem vários corpos, o corpo físico, e vai comendo. Imagina, como é que você se sente? Você fala, cara, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada, porque o conhecimento que eu estou buscando prevê um certo equilíbrio físico, um certo equilíbrio mental, um certo equilíbrio energético. Mesma coisa, ele é professor de yoga. Não, mas ele é professor de yoga, mas olha, ele tem um problema muito sério nas costas, no joelho e no pescoço. Né? Você vai fazer aula? Não vai. Porque o cara está vindo para curar minhas costas, meu joelho e meu pescoço. Com um problema nas costas, no joelho e no pescoço, não é possível. Entende? Então, existe uma certa harmonia necessária do corpo físico, sabe, da mente. Não tem como você estudar Vedanta se você estiver preso em traumas emocionais muito fortes. É necessário liberar esses traumas, sabe? Então, todos esses trabalhos, eles não são opostos a Vedanta, não são opostos ao autoconhecimento, apesar de não ser o autoconhecimento propriamente dito. Eles são trabalhos todos sincrônicos. Eles têm que trabalhar de forma sincronizada na vida da pessoa. Então, eu faço um trabalho físico, eu faço um trabalho energético, eu faço um trabalho mental e eu também estudo, uso um meio de conhecimento. Né? Então, nessa primeira sessão, a ideia então é o qual? É passar para vocês como que um meio de conhecimento funciona. Um meio de conhecimento funciona assim como todos os outros meios de conhecimento nesse universo que a gente tem em exposição. Eu tenho que ter um certo preparo, eu tenho que ter um método, eu tenho minha atitude de aluno, né, e vou estudar até entender. É assim que a gente faz. Eu não tenho que acreditar em nada. Eu posso perguntar o que eu quiser. Imagina, eu vou ensinar para você como é que anda de skate, mas você não pode perguntar nada. Não, isso não é estudo. Você pode perguntar o que você quiser, né, desde que tenha a atitude correta, que seja uma boa, né, dentro do bom senso, claro. Né? E é com essa atitude que o conhecimento vai funcionar. Né? E lembrando, o conhecimento não é oposto a nenhuma prática espiritual. Ele complementa todas as práticas. A gente só tem que ter o coração aberto para ver o que cada uma das atividades pode dar para mim. Né? Então, entendendo o que o conhecimento pode me dar, ele se torna um a mais para aquilo que eu estou fazendo. Não entendendo, ele parece até uma ameaça. Né? Parece até uma ameaça, porque eu vou dizer, poxa, ele está dizendo que a felicidade não depende de nada disso. Né? Então, para que eu vou fazer yoga? Não. Para que você vai escovar o dente? A felicidade não depende de escovar o dente. Para quê? Vou escovar o dente porque eu não quero ficar com o dente com a boca suja, vou fazer yoga porque eu quero ter um corpo saudável. Então, tudo isso faz parte da vida como ser humano. Né? Então, agora a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta no segundo tempo. Tá? Eu coloquei para vocês no e-mail, né, todo mundo que está inscrito no curso deve ter recebido um e-mail com os mantras, que no nosso segundo tempo de aula eu vou cantar eles e vou explicar alguns outros também que são famosos. Né? E se você não recebeu esse e-mail, seja porque você não está inscrito no curso ou porque você está vendo o vídeo agora só, eu vou colocar aí embaixo também um link para vocês acessarem diretamente o arquivo, tá? Que aí vocês podem baixar e acompanhar a próxima aula. Tá? Então é isso aí. Om Shanti Shanti Shanti.